Dilemas, episódio 109. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. 109 semanas que a gente está aqui com vocês. E vocês devem ter notado, desde a semana passada, que o Dilemas mudou de quê? De dia. Agora a gente tomou a decisão de lançar os episódios novos às segundas-feiras. A pedido de quem? Da gente mesmo. A gente acreditou que o Dilema na segunda-feira ajuda a gente a começar a semana de um outro lugar, não é mesmo, Luanda? Eu gostei dessa mudança. Eu também. E veja, a gente tá aqui, segue recebendo dilemas de todos os lugares do Brasil e do planeta Terra e de mais outros lugares. Então, se você tem um dilema, manda ele pra gente. Pode ter certeza que você não tá só na sua questão. E é super fácil mandar pra gente, é só escrever para luabarros@redeamparo.com.br e para pedro@redeamparo.com.br. Chegou, a gente leu, se for bom, vem pro ar. É simples assim. E olha, o dilema de hoje é bom. Vamos lá? Vamos. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. O que temos aí, Peu? Temos o dilema de uma Valentina que diz o seguinte: Olá, Lua e Pedro. Prazer enorme em escrever para vocês. Obrigado, Valentina. Meu dilema deveria ser algo mais simples, mas está se complicando cada vez mais. Eu e minha Valentina, namorada, somos completamente diferentes. Não temos afinidades em relação ao gosto musical, filmes, leituras. Ela não lê nada, nem o mesmo senso de humor e entre tantos outros fatores que vocês possam imaginar. Só concordamos mesmo em relação ao fora Bolsonaro. O que é basicamente a coisa, né, que mais importa. Que ela, inclusive, diz isso depois. O que é o mínimo para que me relacione com alguém. Isso. Olha aí, tá vendo? Pá. Quando estávamos nos conhecendo, essas diferenças não eram tão visíveis. Mas quando começamos a namorar, ficou gritante. O nome disso é paixão, Valentina. Olha. Não era... Não, essa é outra coisa. Essa Tá não bom. cabe não. Tá bom, desculpa. Era cigarra, eu só penso nisso. Dito isso, não conseguimos escolher um programa para assistir, uma música para ouvir no carro, um vinho para beber, nada. A não ser que uma de nós decida ceder, o que é um outro processo difícil, mas depois de muito tempo chegamos em um acordo. Tudo que me diverte a deixa entediada e vice-versa. Quando Nossa, ela... gente, que Vai ouvindo, canseira. vai ouvindo. Quando ela me escuta falar sobre os assuntos que gosto, é como se eu estivesse dando uma aula, sem troca, já que ela não tem o menor interesse. Eu tento fazer dos assuntos dela um diálogo razoável, mas nem sempre consigo também. Já conversamos sobre isso inúmeras vezes e ela sempre diz: diferenças não são um problema para mim, aprendo com você e você comigo, mas para você sim. E aí me sinto culpada pensando que eu não sei lidar com pessoas que são diferentes de mim. Em relação às outras coisas que o relacionamento precisa, carinho, cuidado, bom sexo, compreensão, espaço, respeito, ela nunca falta. Me dá tudo isso e me ajuda muito com a ansiedade em que vivo por ter de administrar 3 empregos. Daí, fico pensando, até que ponto as afinidades são importantes? Termino com ela por isso? Sei que ela vai dizer que nada me falta em relação a todas as outras coisas, mas isso está me consumindo. Obrigado, queridos. Aguardo ansiosa o podcast de vocês e espero que escolham meu dilema. Aqui está escolhido, Valentina. Olha só que alegria. Luanda, você começa. Né? Aquela... Eu tava aqui ouvindo e pensando assim, gente, mas que bobagem. Não, gente, mas que canseira. Não, mas que bobagem. Não, meu Deus, Deus me livre de um relacionamento desse. Gente, mas Valentina, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Então, assim, eu acho, Valentina, que realmente você tem um dilema. Tem. O dilema é isso que você acabou de trazer.
muitas camadas. Queria começar com uma coisa que me chamou a atenção. Que Vai. você traz uma aspas da sua Valentina, dizendo, né, que ela diz que para ela tá tudo bem, que ela aprende com as suas diferenças e que a problemática é você, né, que não consegue lidar com as diferenças. Mas eu queria dizer que isso não é exatamente verdade, não. Porque quando você diz que você traz algum assunto para ela e ela não tem a menor paciência, eu vi os olhinhos dela revirando, Eu vi essa cena também. sem o menor saco para ouvir o É. que você traz. Vislumbrei essa cena também. Então, primeira coisa, tá rolando aí um gaslighting. É isso? É essa a expressão? Não sei Eu se não é. sei Mas também. eu acho que a sua Valentina tá equivocada quando ela diz que para ela tá tudo bem, porque eu acho que não está. Primeira coisa. Então, acho que... O que você acha disso? Esse dilema, ele me causa leves incômodos em vários lugares. Eu tô aqui tentando respirar, te ouvir, aprender com sua sabedoria, porque eu tô levemente incomodado com várias coisas. Eu ainda tô pensando, tô olhando aqui pra minha telinha, lendo texto, aquele negócio todo, porque, rapaz, me pega muito. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que é essa fantasia, né? Que a gente tem em relação aos namoros, casamentos, relacionamentos amorosos, esse olhar romantizado do amor em que o outro ou a outra realmente me dá tudo o que me falta. Aquele outro me completa carne e unha, alma gêmea, bate coração. Né? A gente está assim, em busca dessa metade da laranja que vai gostar das coisas que eu gosto, vai gostar dos filmes que eu gosto, da bebida que eu gosto, da música que eu gosto. E isso sim é uma relação bem-sucedida. Isso sim é uma relação de completude. Isso sim é o bom. Então, essa percepção também me incomoda um pouco, porque não acredito nela. Eu acho que está tudo bem essas diferenças existirem. Tá tudo bem, isso não é exatamente um problema. Onde é que isso se transforma num problema? Olha, eu vou começar falando dos meus Então leves vai. incômodos, porque você trouxe uma coisa aí, né? Tem várias, mas tem uma coisa que me pega que é o tamanho que ela dá pra namorada, né? Quando ela diz assim, coisas do tipo. Em relação às coisas que o relacionamento precisa, como carinho, cuidado, bom sexo, compreensão, ela nunca falta. Guarda essa informação aí, prezado ouvinte desse podcast Dilemas. Lá na frente, quando ela fala, termino com ela por isso, sei que ela vai dizer que nada me falta em relação a todas as outras coisas. Rapaz, a Valentina diz tudo que falta e que você não falta e que não falta pra você e que ela nunca falta, que ela é muito grande na sua vida, né? Assim, ela nunca falta. Mas a gente sempre falta. Sem a falta não há o desejo. Não há possibilidade, né? E eu fico pensando... Eu vou manifestar aqui quais são meus leves incômodos. Eles começam por uma coisa que é... Sim, eu creio que as diferenças, elas são absolutamente naturais, né? Porque a gente buscar espelho é uma idealização, é uma, né? É uma romantização, achar que a gente conta... É isso, Fábio Júnior, carne e unha, alma gêmea, bate coração. Mas nós somos pessoas únicas. E as diferenças, elas nos compõem dentro de uma relação qualquer, amorosa. Seja no namoro, seja num casamento de curto tempo, seja num casamento longo. As diferenças, elas existem pra gente saber do outro, pra gente... Mas a quantidade de dissonância e nos lugares onde essas dissonâncias estão, isso me dá um... Para mim é problemático, porque são muitas coisas triviais do dia a dia, de uma convivência de duas namoradas, que ela narra que elas simplesmente não se entendem. Você falou da reviradinha de olho que você visualizou, quando ela começa a falar e parece uma aula, porque fala sozinha. Mas, minha gente, imagina como deve ser você Cansativo. entrar num carro e dizer, vou botar uma música aqui. Aí a pessoa dá um play, a outra pessoa fala, essa música eu não gosto não. Aí chega em casa e diz assim, vou abrir esse vinho aqui. Aí a pessoa diz, esse vinho eu não curto não. E aí a pessoa fala, não, vou ler um trecho do livro que eu tô lendo, e a outra pessoa não lê, que foi o que ela colocou, ela não lê nada. Então assim, são diferenças num campo que é um campo da convivência. Mas, amor, será que ela não pode encontrar um caminho de dizer assim, então tá bom, você pode não gostar depois que ouvir a minha música, você ouve a sua.
Não vai beber não esse vinho não? Pois eu vou beber sozinha. Eu adoro esse vinho. Sabe assim, eu não sei até que ponto. Eu acho que é cansativo ter que lidar com isso, mas talvez seja cansativo porque elas estão querendo que uma entre no mundo da outra. Será que precisa? Porque também me parece isso, assim, há uma disputa aí de poder para ver quem vai ceder, quem não vai ceder. E eu acho que a canseira vem daí. A canseira não vem exatamente da diferença. Veja, aí você traz um ponto que eu tô amarrado no amor com você, que é o seguinte. Quando numa relação a gente vê esse movimento de um ou uma tentar trazer a outra pessoa para o seu território único e exclusivamente, não é uma relação que está acontecendo. É uma tentativa de dominação. O meu se sobrepõe ao seu. E eu acho que isso é bem perigoso em qualquer relação. Porque, inclusive, na minha visão, a relação acontece na fronteira. Você, Sim. Valentina, tem o seu território com as suas referências, a sua literatura, a sua música, o seu Cabernet Sauvignon, que você gosta, esse negócio todo. E a sua Valentina, namorada, tem o território dela. Agora a relação se encontra aqui no meio. E aqui no meio não é somente afinidade, aqui no meio é afinidade e diferença. Cabe tudo nisso, porque se fala uma nova língua a partir desse encontro de duas pessoas que vêm de territórios diferentes, né? Mas o que eu leio aqui é assim, a leitura que eu faço desse dilema é o dia a dia da gente não há encontro nessa fronteira. O que também não sei se é uma verdade, porque ela diz, mas a gente transa gostoso, é uma delícia o sexo, tem carinho, tem cuidado, tem respeito. Então, isso é um espaço de afinidade também. Isso compõe o dia a dia também da relação. Talvez ela esteja tão de saco cheio dessas outras diferenças que são miúdas que ela não consiga mais colocar valor em coisas que são importantes para uma relação. O que acontece também. Sim. Você vai alimentando tanto a sua insatisfação com uma determinada coisa que todo o resto que sustenta você não consegue mais ver. E aquilo que é pequeno se torna enorme. Estou contigo também, porém fico pensando se não pode ser um juízo de valor colocar aquilo que é mais importante ou menos importante. Talvez tudo isso aqui seja importante numa relação. Em medidas distintas, tudo isso é importante, né? Não quero falar do tamanho da importância, mas essas coisas todas compõem uma relação. E quando eu vejo o relato dela, do que ela diz, que não falta, porque eu não vou ler mais como ela não falta, né? A namorada não falta, porque eu acho que não é sobre isso. Você ficar esperando que o outro te complete o tempo todo, te entregue o que você precisa, porque a relação não é muito sobre isso. Mas essas coisas que ela fala, o carinho, o cuidado, a compreensão, o espaço, o respeito, bom sexo, também me parece parte de um pacote básico de você querer se relacionar com alguém. Sim. Me parece um pacote muito básico. Eu diria que esse é o básico 1. É o básico 1, né? Aí você faz ali no primeiro semestre, né? Assim, o que me bate é, caramba, onde elas passam a se encontrar? Por isso que eu trouxe a questão da fronteira, assim, com que tempo elas vão amadurecer juntas a ponto de não chegar nesse sistema de rodízio? Porque eu acho que esse sistema de rodízio, uma hora ele cansa, amor. Eu acho que não encontrar afinidade nas coisas triviais do cotidiano, que é justamente onde a relação acontece, no ordinário da vida. É assim, é isso, é pegar uma estrada, seja 3 horas de viagem ou 12 horas de viagem, e a playlist não ser um incômodo para outra pessoa. E vocês se encontrarem no meio dessa playlist. E aí não acho que é sobre ceder, é sobre estar, é sobre habitar o mundo do outro. Porque se for nesse campo o tempo todo de quem cede é sempre uma outra questão, aí é muito cansativo mesmo. Também. Porque eu não sei se precisa de verdade, sabe, Peu? Eu fico pensando na gente, as pessoas olham pra gente e dizem, vocês são um casal perfeito, vocês são muito parecidos. Gente, não. pensa num sem número de diferenças que compõem a nossa relação. Todo dia eu acordo e eu já boto a minha roupa de ginástica e eu vou correr. E isso pra mim é muito importante. Pedro Não, tá pra mim não. cagando, entendeu? Não tô cagando. Tá cagando. Não. Tá cagando pra exercício físico, tá nem aí. Para mim mesmo. Sim, claro. Eu sei, mas isso não me incomoda. Coloque isso no lugar da música que a Valentina falou. Coloque num assunto que você traz. Então, mas tem muita coisa que você ouve, por exemplo, que eu não tenho a menor paciência.
Não, perfeito. Aí o que é que a gente faz? A gente tem playlists onde tudo isso habita. Sim, É essa exato. coabitação que eu vejo. E quando você me apresenta alguma coisa que eu não gosto, Aí eu você diz assim, eu odiei. Não, tô brincando. Não, diga. Eu não me sinto cedendo pra você, entendeu? Eu não me sinto violentada, forçada a Vou gostar de uma gostar. coisa. Não, Não, você me apresenta, eu digo, aham, legal. Tô anotando Tô aqui. anotei aqui a sua sugestão. Vê esse pagode, né? Assim, ele vem com Radiohead e eu vou com um axé, qualquer coisa, assim. É bem isso. Mas eu não me sinto, de maneira alguma, cedendo. Ai, eu tenho que ceder para o que você gosta. E eu acho que se você sentisse isso do meu lado, também ia ser muito cansativo. Então, eu acho que o problema é a disputa. É a disputa. Não é a diferença. Não é. É a disputa. Eu queria voltar para o exemplo da playlist rapidamente, mas depois eu vou voltar para o nosso momento contemporâneo deste casal que vos fala aqui nesse Dilema Podcast, Lua Barros e Peu Fonseca. Veja bem, ainda na playlist. Achei ótimo esse exemplo, porque assim, temos os nossos gostos musicais e temos playlists inteiras em que ambos escutam e gostam do que estão ouvindo ali e faz parte, inclusive, do nosso repertório relacional. Músicas que permearam nossa... Ainda que a gente não ame, ainda que a gente, né? Não é? Mas Sim. tá ali, tem esse campo. Queria saber se as valentinas topam fazer um exercício. Momento Stepperell do Dilemas. A gente vai ter que criar isso. Amo. Que é assim, um desafio. Desafio Nossa para pastora, o casal. nossa pastora, Stepperell, amém. Que é um desafio, assim, Valentinas, vocês duas, tentem montar uma playlist conjunta e ouvir juntas durante o dia a dia. Um play ali. Aquela playlist gostosa do sábado, que a Isso. pessoa faz uma faxina, faz um Isso. drink, faz um amor. Mas tenha calma, porque você está dizendo, faça uma faxina, faça. Pode ser que uma goste de fazer faxina e outra não. Uma prepare drink e outra não, porque são muitas Não, diferenças. tudo bem. Mas sabe, vamos parar aqui e temos uma playlist que ela atende ao momento que a gente vai ter aqui juntas e tal. E nada que vai tocar aqui vai ser alvo de crítica ou tentativa do outro gostar. Vamos lá, um exercício eu aqui. gostei, amor. Momento Stepperell. Anotaram? Anotaram, pronto, é um Pronto. exercício. But eu ia falar dessa coisa das diferenças e coisas que vão acontecendo na vida da gente. Eu já devo ter falado aqui pra vocês do meu cagaço absoluto em relação à cachoeira. Cagaço absoluto à cachoeira. Morro de medo de água profunda, escura, fundo que você não vê. Tenho certeza que lá embaixo habita o monstro do Lago Ness, em todas elas que a gente vai. Lua ama cachoeira. Logo que a gente casou, né? E assim, aí quando a gente começou a ir pra cachoeiras e tal, Demorou muito, porque a gente vem Demorou, de praia, né? demorou, então a gente é. também descobriu cachoeira é algo já na idade recente, adulta, é. com filhos, né? Sim. A gente descobriu assim, fazendo trilha e tal. Se você perguntar, Peu, você gosta de trilha? Eu vou dizer não. Você vai dizer, Peu, você gosta de cachoeira? Eu vou dizer, não. Você gosta de água muito fria? Eu vou dizer, não gosto, não. Só que com o tempo a gente foi fazendo esse tipo de programa junto. Gente, eu amo tudo isso. A gente Tem uma foi... trilha de 11 quilômetros, vamos? Vamos, claro. Ué, E eu simbora. digo, mas minha gente, a gente vai pra quê? A gente vai ter que voltar depois. Então se a gente vai ter que ir pra voltar, porque a gente já não fica, né? E aí eu comecei a aprender isso. E teve uma coisa que foi um convite pra mim muito forte, que foi ver o quanto Lua fica feliz nesses lugares. E ela fica mesmo. Ela fica, parece que zerou a vida, assim. E também, no nosso caso, as crianças, assim. Eu lembro da primeira vez, Olha a só, gente no interior de Deus Minas. é muito bom. Deus é bom. Deus é bom, amém. Deus é bom, amém. Dos 4, 3 são trilheiros. Vê se eu não tô na vantagem. Tá super na vantagem. Até Joaquim, de 4 anos, ele às vezes pede de tarde, a gente tá em casa, a gente mora no sítio e tem muitas trilhas aqui perto de casa. Ele diz assim, mãe, vamos fazer uma trilha? Eu digo, agora. E aí, nesse processo, fui aprendendo a entender que tem ali uma coisa que ela gosta e observar isso, admirar isso, dizer, caramba, ela sai, parece que... Tô falando sério, Lua sai de dentro de uma cachoeira renovada. Eu saio todo cagado, ela sai toda renovada. Mas as crianças também entraram com um papel fundamental nisso, porque eu lembro a gente no interior de Minas Gerais, Tereza devia ter menos de 2 anos, e a gente chega numa determinada cachoeira e Tereza simplesmente dá um tibum, do jeito que ela chega, sem ver profundidade, nada, não sabia nem nadar. E aquilo ali eu disse, caramba, eu tô vendo que eu tô lascado aqui nesse núcleo familiar que temos, porque né, eu vou ter que fazer parte. E vou dizer, apesar de não ser meu programa favorito, porque não é mesmo, tá longe, inclusive, do meu programa favorito,
Mas quando a gente faz esse tipo de programa, eu chego ali e curto. Hoje em dia eu não tenho mais a coisa de dizer assim, puta, eu não gosto dessa água fria. Várias vezes, inclusive, eu sou o primeiro a cair na água logo e resolver meu problema. Um aprendizado também diante disso, né? Que é o que um gosta, o que o outro gosta, é a gente conseguir estabelecer nossos limites. Então, fica muito claro para mim até onde Peu vai. É verdade. Eu deixo bem delimitado Né? assim, daqui eu não E isso é passo. muito importante. E às vezes eu vou, ainda que ele não vá. Porque o limite dele não significa que ele está puxando a minha corda. Não, vai lá. Né? Recentemente a gente teve na Chapada e eu acordei cedo, você ia ter terapia, e eu disse assim, eu vou fazer uma caminhada. Eu saí, não conhecia o lugar onde a gente estava, e eu saí para caminhar. E eu me meti numa brenha, assim, 8 quilômetros de caminhada. Quando eu voltei, ele disse assim, onde é que você estava? Eu disse, olha aqui onde eu estava. Eu fui mostrar para ele, ele disse assim, cara, não faz o menor sentido. Olha isso aqui, tem uma piscina, tem uma cachoeira ali. Você tá doida? E a gente ficou dando Ela andou risada muito, ela disso. andou muito. Nesse dia eu andei muito, assim. E a gente ficou dando risada disso, porque eu sabia que ele não faria esse programa comigo. Ele ia na metade, ele ia dizer assim, velho, vai lá. Eu realmente tô voltando e tal. E eu fui sozinha, amarradona, fazer esse negócio. Então, assim, eu acho que as diferenças, elas fazem parte. E eu acho que elas viram um problema quando elas se tornam uma competição. Sim, sim. Então, talvez, Valentina, o que esteja pegando para você não sejam não é a falta de afinidade exatamente, porque eu acho que a afinidade ela tá aí. Mas eu acho que você está cansada dessa queda de braço com a sua Valentina. A gente ficou falando aqui das diferenças, né? Assim, deixamos um monte aqui dos nossos causos de fora, porque senão eu acho que a gente falaria muito. Nós temos muitas diferenças, né? Gastronômicas, musicais, de tipo de programa, de lugar de viagem. Quando a gente faz aquela brincadeira do... Tá, mas e se hoje você pudesse viajar para algum lugar? Quando a gente fala com as crianças, assim, hora de almoço, né? Cada um vai para um lugar, velho. Então tem... Não é? Cada um vai para um lugar e, assim, não brinque não, porque são lugares muito diferentes, a gente fica dando gargalhada com isso. Mas realmente não há uma disputa, e não ter a disputa eu acho que ajuda um bocado. Porém, volto aqui ao meu leve incômodo em relação a esse dilema da Valentina, a questão dela e o título deste dilema é uma questão que é muito pontual, assim, literalmente. Até que ponto as afinidades são importantes? A gente falou das diferenças, do conviver com as diferenças, a gente falou da importância de colocar as diferenças num lugar não de competição, e sinto que isso é muito relevante nesse processo. Mas eu queria agora, neste momento aqui do dilema, a gente, amor, dar uma olhada para essa pergunta, porque eu acho que vale a gente se perguntar, sim, até que ponto as afinidades são importantes dentro de uma relação. Por quê? Porque reconhecemos a importância das diferenças, e quando elas não são motivo de revirada de olho, de briga, de silêncio, como se fosse uma aula, né? Mas as afinidades, elas têm uma importância. Elas têm uma importância, mas talvez a busca por essas afinidades ela seja uma cilada. Porque o outro vai ser sempre diferente de mim. Então, eu acho que tem que ter um denominador comum. O que é que eu não abro mão? Cara, eu não vou abrir mão nem a pau de uma pessoa que tem afinidade política. Isso eu não abro mão. Que não tenha. Que não tenha. Tá. Eu não vou topar. Pode Estar com ser alguém, sim. assim. Melhor sexo, Melhores livros, melhor playlist. Exato, melhor vinho, melhor viagem, melhor conta bancária. Não vou abrir mão. Isso para mim é algo que essa afinidade para mim é fundamental. E aí eu coloco um pé assim em algo que eu não estou disponível para abrir mão. Então assim, acho que as afinidades elas são importantes, mas não sei, me preocupa, assim, não, eu quero alguém que seja parecido comigo. Velho, será? Será que você quer mesmo alguém que seja parecido com você? Que tenha as mesmas afinidades que você? Acho que tem que ter algumas. Quais são as inegociáveis? Sim, muito bom.
Valentina, queria olhar para essa questão pensando na perspectiva que é essa quase tentativa, que aí sim faz parte da romantização e idealização quando a gente está em processos recentes de relação, que a gente fica procurando essas afinidades e muitas vezes, boa parte das vezes, é o cérebro da gente contando essa história, que é assim, poxa, essa pessoa se parece comigo. E aí eu acho que a gente tem que ser muito honesto em saber se a gente se relacionaria com a gente. E por quê? Porque a gente precisa lidar com as nossas idiosincrasias, a gente precisa lidar com as nossas incoerências de uma forma muito honesta quando a gente entra na relação. Então, assim, entendo que a gente tem de afinidade, entendo que a gente tem de diferença, mas essa busca e esse grau de importância que pode se dar nessa busca pela afinidade pode representar também um véu, que é um esconderijo, em que a gente se coloca como muito perfeito, muito importante. Então, é o nosso gosto musical que é bom, e não o da outra pessoa. É o fato de eu ler mais, ou de eu assistir mais filmes da década de 60 e 70 que me fazem intelectualmente mais. E a gente se coloca, às vezes, a gente se autopedestaliza nesse processo. A gente se coloca num lugar como se aquilo que a gente gosta, o nosso repertório de existência, é que fosse bom. E aí, cara, é assim, você quer namorar com você, você quer ter uma relação amorosa com você, com tudo que você é, sem esconderijo, sem máscara. Então, eu também faço um convite para vocês. Esse não é um exercício, não, é só um convite mesmo. Que talvez apontem a pergunta para o outro lugar, que não é até que ponto as afinidades são importantes, mas como as nossas diferenças fazem com que a gente veja o mundo de um outro lugar e a gente se veja num outro lugar no mundo. Essas diferenças podem acrescentar muita coisa à existência da gente. Aquilo que a outra pessoa quer, e por que quer, aquilo que a outra pessoa gosta e por que gosta, ouvir de onde vem isso, de onde vem o que você escuta, o que você bebe, o que você come, a maneira como você se veste, como você anda, como você se relaciona com outras pessoas fora da relação. Quanta possibilidade de aprendizado tem aí nessas diferenças. Enquanto nas afinidades tem uma romantização que é a acomodação naquilo que me é familiar. Então sinto, Valentina, que talvez o seu dilema seja o dilema de uma mulher que está procurando um lugar de muito conforto, onde não há diferença, não há conflito numa relação. E a péssima notícia, spoiler que eu tenho para te dar, é que as relações duradouras, elas são muito mais sobre como a gente aprende com as diferenças do que como temos tantas afinidades a ponto da gente se acomodar aqui achando que a gente achou um espelho ou metade da gente da laranja. Desculpa. Eu acho que você simplesmente arrasou. Não sei se eu arrasei, mas eu tô... amei ouvir isso, porque tá bom. para mim faz total sentido. Total sentido. E é difícil lidar com isso. É difícil lidar com esse entendimento. Caramba, essa Valentina aqui, que eu gosto tanto, que é tão gostoso, cara, mas é tão diferente de mim. E aí, o que isso diz sobre mim? Né? E aí, o que isso vai... Que convite é esse que esse encontro faz sobre as minhas questões? E aí, amor, tem que arregaçar a manga e, né, cavar. Não tem outro jeito, não. Mas, Valentina, obrigada. Foi muito bom esse obrigada. Me colocou para pensar. Eu cheguei levemente incomodado, como eu falei, e saio daqui, Valentina, muito obrigado por isso, muito incomodado. Não, tô brincando. Saio daqui muito feliz em ter pensado sobre isso, porque, acredite você, essa é uma fração de algo que compõe a nossa história. Eu e Lua, quando a gente se conheceu, a gente se viu no meio de muitas afinidades. As pessoas que a gente andava junto no Recife, os programas que a gente fazia, a música que a gente ouvia, né? Tudo era muito parecido, tanto que era uma relação que ela começou de uma profunda amizade. Uma profunda amizade. A gente fazia coisas juntos como grandes amigos que éramos, e isso foi se transmutando. Porque tem um componente da paixão, né? Que ela fala assim, no começo eu nem percebi,
Porque é isso, a gente tá meio sequestrado, a gente tá capturado, inebriado de amor, de paixão. Então, a gente nem vê, mas elas estão colocadas aí o tempo todo, as diferenças, e elas são muito maiores do que as afinidades. Ela fala isso, né? Ela diz, quando estávamos nos conhecendo, essas diferenças não eram tão visíveis. Mas quando começamos a namorar, ficou gritante. Sim, quando a gente se aproxima verdadeiramente das pessoas dentro de uma relação amorosa, é que a gente vê quem são essas pessoas. E aí a gente percebe que a afinidade se vê de longe e diferença se vê de perto. É isso, gente. Adorei, obrigada. Muito bom. A gente se vê segunda que vem. É isso, para os dilemas. Raiz estão escutando esse episódio, na verdade, no domingo. Porque, Olha né, aí, só vi vantagens. para quem faz parte da comunidade de apoiadores do Dilemas e da AMP, que é essa nossa rede, por enquanto uma mini rede, né, de podcasts independentes. Estamos nós aqui, mas se você for ouvir, já daqui a 2 dias sai o quê? O episódio novo do Coração é o Norte. Coisa mais linda, Coração é gente. Norte, Coração é o Norte. De Michele Gonçalves e Júlia Branco, que maravilhosas, estão com a gente nessa também. E em breve volta o Voz de Amparo, que estamos devendo. Se você quiser apoiar esse podcast independente, vai lá em redeamparo.com.br/amp. É isso. Segunda-feira, segundou, Dilema chegando. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. Aproveitem essa semana e espero que a gente se encontre muito em breve num novo começo de semana. Um beijo e até segunda. Solta a vinheta, acabou! Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.